Olá, na aula de hoje iremos abordar um assunto bastante importante aí no segmento aí da produção animal, pensando aí em escala aí de indústria, que é um assunto geralmente que é pouco comentado, que são aí os abates religiosos. Iremos abordar principalmente sobre o abate halal e o abate kosher. Alguns povos, eles condicionam aí a sua forma de alimentação com base na sua religião. Como, por exemplo, os hindus não consomem a carne bovina porque consideram aí a vaca como um animal sagrado. Os budistas, eles evitam consumir aí a carne e geralmente eles adotam eh, na sua alimentação a forma vegetariana. Já os judeus e os muçulmanos, eles não consomem aí a carne suína porque consideram aí o porco como um animal impuro. E tanto os judeus aí como os muçulmanos, eles só consomem a carne bovina e a carne de aves se o abate aí for feito sob bênçãos aí de suas crenças. Então, as indústrias brasileiras, elas vêm adotando esses preceitos religiosos, ou seja, elas vêm adotando essas culturas religiosas aí para estar realizando esses abates e estar vendendo aí seus produtos para esses países, uma vez que a fé rege os hábitos alimentares aí desses povos. Então, abordando aí sobre o abate religioso, começando com o abate halal, esse abate, ele é feito aí segundo o Alcorão, que é um livro sagrado aí para esses povos. O alimento, ele é considerado halal, ou seja, ele é permitido para consumo, quando obtido aí de acordo com os preceitos e as normas ditadas aí pelo Alcorão sagrado e também aí pela Sharia. A Sharia aí são os códigos de leis que são adotados aí pelo o judaísmo. Então, aí, no abate halal, Alá, que significa Deus aí, recomenda que a humanidade consuma apenas os alimentos permitidos por ele. Então, aí, quando se tem o abate halal, ele deve ser separado aí do abate não halal, ou seja, quando tem a realização desse tipo de abate, principalmente aqui no Brasil, esse abate ele não pode ser realizado juntamente com o abate tradicional que é adotado aqui no país. Então, o abate halal, ele é separado do abate tradicional. E para que esse abate ele seja considerado aí halal, ele deve ser executado aí por um muçulmano que deve ser treinado, né? Ele deve ser praticante aí da religião árabe e deve ser treinado aí para esta função. E a técnica, né, de abate halal, nessa técnica de abate halal, os animais, eles devem ser saudáveis e que estejam em perfeitas condições físicas. Então, para que esse abate seja considerado halal, ele deve seguir algumas técnicas, como, por exemplo, esse animal, ele deve ser considerado saudável, ou seja, ele tem que tem que se encontrar em perfeitas condições físicas, deve ser abatido aí por um muçulmano consciente e com a intenção de realizar a degola, ou seja, essa pessoa ela não pode ficar com medo de realizar. E durante esse abate, ele deve ser realizado aí, como mencionamos, por uma pessoa treinada, e durante o abate, ele deve falar a segunda frase, em nome de Alá, o mais bondoso e o mais misericordioso. Então, durante o abate, essa frase deve ser dita. Então, deve-se ter certeza que o animal esteja vivo no momento do abate, porque eles só abatem o animal quando eles têm a certeza que eles estão vivos, ou seja, esse animal ele não pode ser insensibilizado, que é uma prática adotada aí no abate tradicional. Outra técnica importante do abate halal é que o animal, durante a degola, ele tem que ser direcionado aí para a Meca, ou seja, a sua frente deve ser direcionada aí para a Meca, que é a posição aí adotada pelos povos. Então, a degola deve ser feita com uma faca de metal afiada para que esse corte seja único. Deve-se mencionar também
o nome de Alá quando estiver realizando aí a degola, ou seja, o abate, dizendo sempre a frase, em nome de Deus. Então, um outro ponto importante aí desse tipo de abate é que os animais abatidos devem se cortar aí a garganta pela frente e não por trás. Então, podemos observar que nesses abates religiosos deve seguir algumas práticas importantes que são consideradas primordiais para esses povos, quando comparamos com o abate tradicional, né? Então, todas as 4 vias devem ser degoladas de uma única vez. A traqueia, o esôfago e as jugulares. Elas devem ser cortadas tudo de uma vez, ou seja, para esses povos é uma forma de mostrar que esses animais eles não passaram por algum tipo de sofrimento. Bom, nessa imagem aqui está ilustrando a forma que é realizado o corte aí na ave. É um corte único e tem que cortar aquelas três regiões: a jugular, a carótida. Tem que ser um corte preciso e único. Aqui é uma exemplificação aqui utilizado quando o abate é em bovinos, que é preconizado a mesma técnica adotada para aves.